Hello, how's it going? Temos hoje mais um exercício de tradução. Translate to English. Vamos lá então. Primeira frase. Nós estávamos trabalhando quando vocês chegaram. Olha, essa aqui são duas pelo preço de uma, né? São duas frases aí juntas, né? Temos aqui, nós estávamos trabalhando, e a outra, vocês chegaram, tá? Muito bem, vamos fazer as duas partes separadamente. Então, a primeira, nós estávamos trabalhando. Qual é o auxiliar que eu vou usar? Falou de estar, a gente vai no be. Estávamos é passado, então eu vou usar was ou were. Qual que é o sujeito? Nós, é we. Então, we combina com were. Tá? O verbo aqui é trabalhar. Work. E aqui, trabalhando, ing. We were working. Certo? Primeira parte está feita. Quando? When. Certo? E aí a segunda parte. Vocês chegaram. Passado. Certo? Qual auxiliar eu uso? Passado. Você pode pensar no did ou no have. Qual é o caso aqui? Isso aqui, vocês chegaram, eu estou especificando, essa primeira frase aqui está justamente especificando o momento em que esse passado aconteceu. Se eu estou indicando o momento em que aconteceu, o auxiliar é did, certo? Só que aqui antes eu tenho que colocar o sujeito, né? Vocês, you, né? Auxiliar did, e o verbo chegar, arrive. Ok? Quando isso acontece, o que a gente faz? Afirmativa, usando did. Em vez de colocar o did, eu uso aquela forma do passado dos verbos, né? A segunda coluna da tabela nos verbos irregulares ou a forma com ed nos verbos regulares. Arrive é regular, então eu uso essa forma aqui, ó. You arrived. Tá? Na afirmativa, dá para fazer essa... dá para pensar como numa contração, né? Did arrive, arrived. Tá? Não é, estritamente falando, mas você pode pensar assim, como uma forma contraída. Na afirmativa apenas, tá? Aqui na 2 também, né? Estava chovendo quando eu saí. Então, tem duas partes. Então, vamos na primeira parte. Estava, bom, a gente já viu que é was, né? Ou aqui, ó, estava chovendo. A gente já vai, então, no it. Falou aí de, enfim, né? Manifestações do clima, por exemplo, né? O sujeito é it. Tá? Em português a gente não tem sujeito, né? Estava chovendo é uma frase sem sujeito, uma oração sem sujeito. Nesses casos, no inglês a gente usa it, porque tem que ter alguma coisa ocupando a posição do sujeito aqui, tá? Isso é aquela fórmula, né? Sujeito, auxiliar e verbo principal. O verbo principal no caso aqui é rain. E aí chovendo, né? Raining. Tá? Aqui, ó, tanto pelo endo, você pode ver que é ing, né? Em geral corresponde, né? Chovendo, raining. Tá? E também você pode ver, ó, o auxiliar é be, o verbo principal tem ing. A não ser que seja voz passiva, aí é outra história, tá? Mas não é o caso aqui. Quando? When. E aqui eu saí. Aqui também, né? Você poderia pensar qual dos dois auxiliares usar, did ou have. Mas é a mesma coisa, né? Essa primeira parte aqui indica o momento em que eu saí, certo? Então aí fecha no simple past. Então, eu, I. O auxiliar aqui vai ser did, então, né? Sair é leave. Tá? Mas aqui, a afirmativa, em vez de usar essa forma, né? Eu tiro o did e uso a forma do passado do verbo aqui. No caso, leave, o passado dele é left. Ele é irregular. Vai estar na segunda coluna lá da tabela de verbos, né? It was raining when I left. Estava chovendo quando eu saí. Ok? Number 3. O que estava acontecendo? De novo, né? Estava. A gente já sabe que o auxiliar vai ser was. Ou were. Tá? Mas aqui, ó, o sujeito é o que? Né? Pronome interrogativo é what. Nesse caso, sempre corresponde a uma terceira pessoa do singular. Então, é was. Tá? Acontecer. Happen. E aí, com ing, né? Para fazer o acontecendo. Happening. What was happening? Tá?
Uma outra possibilidade, em vez de happen, eu posso usar o go on. Tá? Então aqui, what was go on. É um verbo, é um phrasal verb, né? Tem um verbo e um advérbio, uma partícula depois dele. A gente conjuga a primeira parte. Go, going, e o on fica aqui sem mudar. Tá? What was going on? Tá? What was happening? Vamos dar uma diminuída aqui. Com quem você estava falando? Uma pergunta, né? O auxiliar estava, então a gente já sabe que é was ou were. O sujeito aqui é você. Então aqui é you. Então eu vou fechar no were, porque o was não dá certo com you, tá? E aqui falando, talk. Falar, talk, né? Falando, talking. Tá? Tá, essa aqui é a parte do verbo, o coração, digamos assim, né? Da frase, é isso aqui. Agora vamos fazer as outras partes. Com quem? Vai ser with, who ou whom, né? Aqui eu tenho que colocar o pronome interrogativo e só o pronome interrogativo. Who, certo? Aqui não tem espaço para o with. Who are you talking? E aí, o que acontece com with? Essas posições são obrigatórias. Pronome interrogativo, auxiliar, sujeito, verbo. Ok? O que sobrar vem depois. Who are you talking with? Ou to. Melhor com to, né? No caso aqui, talk to someone. With também dá certo, mas o talk ele casa melhor com to, né? Who are you talking to? Ok? Aí tem aqueles que insistem em usar o whom. Também tá certo, mas enfim. Aqui fica mais natural, assim, digamos, né? Who are you talking to? Ok? A número 5 também tem duas partes, né? Eu estava tomando banho quando eles me chamaram. Vamos lá, então. Eu estava tomando banho. Então, o sujeito é I, o auxiliar é was, né? Estava, was. E o verbo, tomar banho, take a shower. Take, aqui, né, é o verbo. Então, tomando, taking a shower. I was taking a shower, certo? Eu estava tomando banho. Quando? When. Aí a segunda parte, eles me chamaram. Aqui também, né, por causa desse quando, né, e essa frase indicando o momento em que acontece, essa segunda parte vai estar no passado simples, né, no simple past. Então, eles, they, auxiliar, did, chamar, call, e me chamaram, né, me, certo? Aí aqui também é afirmativa, então em vez de dizer did call, você elimina o did e põe call na forma do passado. Call é regular, então você põe ed aqui. Tá? Na dúvida, confira lá na tabela de verbos ou dê uma olhada no dicionário, né, para saber. Então aqui, I was taking a shower when they called me. Eu estava tomando banho quando eles me ligaram, quando eles me chamaram. Ok? Tudo bem. Por enquanto é isso aí. Até a próxima.